agora nós vamos falar sobre o Maio Vermelho, gente, que tem a campanha de conscientização para a população e também para os dentistas sobre o câncer bucal. O objetivo é aumentar e melhorar os diagnósticos precoces do problema, viu? Sobre essa conscientização, os sintomas, tratamento relacionados a essa doença, nós vamos conversar agora com a doutora Emanuele da Silva, que é especialista em endodontia, mestre doutora em estomatologia e patologia bucal. Boa tarde, doutora. Tudo bem, minha linda? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, minha linda. Primeiro, explica pra gente o que é o câncer bucal. O câncer bucal é a neoplasia maligna de boca, né? Então, é o tumor maligno que acontece nos tecidos bucais, né? Na língua, na bochecha, na gengiva, céu da boca e nos lábios. Existem tipos de câncer bucal, doutora? Existem vários tipos de câncer bucal, né? Cada tipo de célulazinha que a gente tem nos tecidos da boca tem o potencial de malignizar, infelizmente, né? Então, a gente pode ter câncer na região de ossos da boca, de glândulas salivares e da parte de revestimento. Entendi. E como que começa, assim, a formação desse câncer? Então, como todo tipo de câncer, né, as nossas células estão sempre se replicando, elas estão sempre proliferando, que a gente fala, né? Então, acontece algum defeito nessa proliferação celular, nessa duplicação, né, das células. Algum defeito que o nosso organismo, por algum motivo, não consegue observar e eliminar a tempo. E com isso, essas células, com esse defeito, né, com essa mutação, acabam se proliferando e formando, então, esse conjunto de células que a gente chama de neoplasia ou tumor. E qual que é o principal fator de risco nesses casos? Para o câncer de boca, o principal fator de risco ainda é o tabagismo, né? Então, o cigarro em todos os seus formatos. O cigarro tradicional, cachimbo, charuto, cigarro eletrônico, os narguilés, tudo isso hoje a gente sabe que são riscos para o câncer de boca. Além disso, a gente tem fatores genéticos, né? Então, hereditários, que podem vir aí dos familiares, né? Que a gente pode herdar, infelizmente. E para o câncer de lábio, a gente tem como fator etiológico principal a exposição frequente à radiação solar. Olha! Então, pode ser evitado aí com o uso de um protetor. E além disso tudo, ainda a gente tem o que vem sendo falado muito sobre o vírus HPV, que também pode levar ao câncer de boca. Entendi. E assim, as pessoas, o que elas têm que estar atentas? Por exemplo, o câncer de boca, ele dá alguns sinais, que vai depender da região também, né, que vai estar acometendo. Mas nós temos sinais nesse caso, sintomas? Temos alguns sinais e especialmente assim, o câncer de boca inicia com lesões semelhantes a placas brancas, né, na mucosa, né, na língua, que não podem ser removidas. Além disso, feridas que não cicatrizam aí dentro de 10, 15 dias, úlceras que a gente observa que não vão embora, né? Então, é bem importante quando acontecer algum tipo alguma alteração dessas, que o paciente procure o cirurgião dentista, né, especialista, para fazer o diagnóstico. Entendi. Por isso que ali no começo eu falei da importância da conscientização do Maio Vermelho em relação à população e também aos dentistas, porque muitas vezes o dentista que vai ser aquela pessoa, né, o profissional que vai falar, opa, um sinalzinho de alerta aqui, tem algo de errado, não está certo nessa boca aqui, é isso? Exatamente. E por isso que é tão importante a gente fazer as visitas frequentes, né, ao profissional e ficar sempre de olho. Mas assim, é o dentista que olha a boca, né? A gente tem uma máxima dos dentistas na odontologia que a gente brinca que teve muitos câncer que viu dentista e muito dentista que não viu câncer. Então, a gente, realmente, os profissionais precisam estar conscientes de que cada paciente seja feito um exame completo, para procurar essas alterações também para o paciente, né? Entendi. Então, vendo esse tipo de alteração, pode encaminhar para o especialista em estomatologia ou patologia bucal para proceder esse diagnóstico da forma correta. E assim, todo tumor, por exemplo, o câncer, ele vai ser maligno, por exemplo? Ele é maligno, esse tipo de tumor? Isso, na verdade, assim, a gente diz que existem neoplasias benignas e malignas. Certo. Quando a gente chama de câncer, é porque é uma neoplasia maligna. Então,
todo câncer é maligno. E qual que é o local mais comum na boca? Você falou da bochecha, né? Língua e tal. O mais comum para dar o câncer? Geralmente em bordo de língua, então na partezinha lateral da língua. O assoalho de boca, então abaixo da língua. São as regiões que são mais acometidas pelo tipo de câncer mais comum, que é o carcinoma epidermoide, que a gente chama, né? Que é o mais comum em boca. E esse tipo de câncer também acontece nos lábios. Entendi. E é detectado, por exemplo, precocemente, a maioria dos tipos, né, desse câncer são descobertos em estágio no comecinho ou mais avançado, doutora? Infelizmente, geralmente no estágio mais avançado. Porque, como a gente comentou antes, existem muitos sinais, porém tem poucos sintomas, né? Então, o paciente às vezes não percebe que está tendo essa alteração. Então, acaba que é identificado quando já está maior. Então, quando percebe um aumento de volume, ou quando começa a sentir dor, atrapalhar a falar, se alimentar, aí que percebe que tem alguma coisa errada. Porque, querendo ou não, a gente não tem muito costume de olhar para a nossa boca, mesmo ela estando à disposição, né? Então, a gente não tem muito costume de parar e ficar olhando todas as estruturas esquisitas que a gente tem na boca. Então, a gente não consegue perceber essas alterações no início. Entendi. Aí você falou assim, essa questão de perceber. Aí entraria, por exemplo, o autoexame da boca. Aí a pessoa fala, meu Deus, um autoexame da boca, como que faz isso? Inclusive, a gente tem uma imagem, nosso diretor pode colocar pra gente, e você comentar sobre esse autoexame da boca. Como que funciona, doutora? Isso, a gente é bem simples de realizar, né? A gente pode, num ambiente bem iluminado, hoje a gente tem a lanterninha aí do celular, né? Olhar de frente para um espelho e avaliar todas as estruturas da nossa boca. Então, a região de lábios, né? Tanto inferior quanto superior, a região das bochechas, a língua, tanto em cima quanto embaixo da língua. Então, ergue a língua lá, olha se está tudo normal, o céu da boca. A gente pede para palpar a língua também, né? Se sentir algum nódulozinho diferente também, pode procurar o profissional, né? É importante puxar bem a língua para fora para conseguir olhar a lateral bem lá atrás, né? Que é justamente a região onde costuma ter mais lesões de câncer de boca, né? Então, a gente pede também para olhar a região da gengiva ali bem no fundo, tanto embaixo quanto em cima, né? Sempre para poder observar tudo. Dá um sorriso bem grande para o espelho, olha a região de gengiva, dentes, né? E faz a palpação, então, da parte de baixo da língua e do pescoço, porque podem aparecer alguns linfonodos, né? Alguns gângliozinhos infartados que podem ser uma característica também de ter alguma coisa que não está bem legal aí. Quando eu estou fazendo toda essas, vamos dizer assim, esses passos, esse passo a passo, eu estou procurando exatamente o quê? Alguma manchinha, alguma bolinha, alguma feridinha? Isso. Todas essas alterações, justamente porque tudo isso pode acontecer em boca, né? A gente tem algumas lesões que a gente chama de potencialmente cancerizáveis, né? Que são placas brancas ou áreas avermelhadas, que são as leucoplasias, as eritroplasias, que podem um dia malignizar. E se elas forem identificadas inicialmente e removidas e feito aí o acompanhamento do paciente, pode evitar até a transformação maligna, né? Então, plaquinhas brancas, manchinhas vermelhas, aí se tiver já uma úlcera, né? Semelhante a aftas, mas aftas cicatrizam dentro de 15 dias no máximo. Isso. Se elas não cicatrizarem, precisa procurar um profissional, né? Um dentista que vai fazer essa avaliação. Se tiver aumento de volume, como eu falei na palpação ali, né? Se tiver algum aumento de volume esquisito, procure o profissional, porque ele vai saber fazer o diagnóstico correto e proceder o tratamento que vai ser mais eficaz. Aí, feito o diagnóstico, por exemplo, diagnóstico precoce, aumenta as chances de cura, doutora? Muito, né? Eu costumo dizer que o diagnóstico precoce salva vidas, né? Então, imagina que a gente encontre uma feridinha lá no comecinho, né? Uma plaquinha branca dessa, lá com 2, 3 milímetros. Vai ser feita a remoção, vai ser feito o tratamento que seja necessário e as chances de cura são muito grandes. O próprio tratamento vai ser mais conservador para esse paciente, facilitando que ele venha, né, depois desse tratamento, voltar a ter uma vida normal, né? Então, o diagnóstico precoce é essencial para a qualidade de vida desse paciente, mesmo após essa doença, né? Isso. Que hoje tem tratamento e tem cura, sim, né? Então, a gente precisa fazer o diagnóstico precoce para aumentar essas chances. É isso aí. A gente está utilizando aí o nosso Maio Vermelho para fazer esse alerta, né? Essa conscientização para todos vocês, mas lembrando que todos os meses,
todos os dias nós devemos sim dar uma atenção especial para todas as áreas do nosso corpo relacionada à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Doutora Emanuele, muitíssimo obrigada pela presença. Passe seu Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com você. Muito obrigada. Eu agradeço, né, o convite e a oportunidade de estar aqui falando com você sobre isso. Meu Instagram é @dra.emanuelesilva. Me sigam lá e estou à disposição. Perfeito. Obrigada mais uma vez, lindona. Até a próxima. Obrigada. Até logo.